Era 1944, interior de Goiás, quando os pais da minha avó materna se separaram. A decisão causou um rebuliço na cidade de Caldas Novas e determinou uma infância de muito sofrimento para os 4 filhos do casal, 2 meninos e 2 meninas. Há 80 anos, o meu bisavô acreditava que as filhas eram do pai e os filhos eram da mãe. E com essa mentalidade, não quis deixar minha bisavó cuidar das 2 meninas. Mas como uma delas ainda era bebê de colo, ele levou embora apenas a minha avó Orídia, que naquela época tinha 8 anos de idade. Meu bisavô cuidou dela por pouco tempo. Acabou levando minha avó para a casa de uma prima e foi viver em outro município, onde chegou a constituir outra família, irmãos e irmãs que minha avó jamais chegou a conhecer ou saber do paradeiro. Meu bisavô só voltou à cidade natal cerca de 10 anos depois e praticamente para morrer. Então, morava com meus pais até 8 anos. Depois meus pais se separaram e meu pai me deu eu para uma prima. Então, mas fui criada como uma doméstica, mas trabalhava, já veio tanto. Eu com 8 anos já fui para as casas já trabalhando, olhando criança, e depois já fui fazer o serviço de casa. Era pior do que uma empregada, porque era de dia e de noite trabalhando. E só estudei até a 5ª série, e foi assim, para mim, tudo muito difícil, a minha vida com a separação dos meus pais. Por isso que quando eu era jovem, eu disse, eu posso casar, meu marido não precisa ser muito bom, mas separar, eu nunca quero separar. Se eu tiver filho, nunca vou separar para meus filhos não sofrer como eu sofri. Essa é a minha avó materna Orídia. Ela me recebeu em sua casa num sábado, no final de maio. Achei importante entrevistá-la, especialmente porque ela, assim como eu, viveu o abandono paterno, e com consequências drásticas. Também para mostrar o quanto o problema é frequente nas famílias brasileiras. Dos 4 grupos familiares vinculados a mim diretamente, apenas um não tem um caso desse, pelo menos que eu saiba. Aparentemente, foi o meu pai quem inaugurou o feito. Minha filha, naquele tempo que você nasceu, era muito útil um pai, sabe? Porque dava segurança à criança, sabe? Hoje não, hoje está tudo diferente, sabe? Mas naquela época um pai era muito importante. Sempre eles diziam assim, que até um cabide daquele de botar chapéu, mesmo que não tivesse o marido, mas tivesse aquele cabide com os chapéu, já tinha respeito. Então, eu sentia que um pai dava respeito. Ainda que meu bisavô tenha deixado a filha sob os cuidados de uma parente e nunca mais voltou para vê-la, a lembrança da minha avó é de um pai cuidadoso e amoroso, que fazia comida para os filhos e até os levava para coletar alimentos na mata. Eu me lembro assim, muito meu pai trazer mandioca, assar na brasa, trazer abóbora, tirava semente. Até hoje eu tenho vontade de comer. Botava açúcar dentro dela. Da mandioca? Da abóbora. Limpava ela, né? Assim, com as morangas. Mas era moranga que ele gosta. Mas trazia abóbora também. Aí punha açúcar e punha no burrai para assar. E aí ele rapava assim a abóbora com açúcar e dava para nós comer. Ele cuidava demais de nós. E assava mandioca, dava para nós comer. O tempo que a gente estava com ele e com minha avó. Minha avó Orídia também está fazendo as vezes da minha mãe, que não quis, de jeito nenhum, falar sobre sua gravidez, parto e os desafios de ser uma mãe solo, em uma época na qual tudo isso era um grande tabu, numa época em que teve coragem de bancar suas escolhas e decisões,
apesar de toda a pressão contrária. Não sofri não, porque ela já estava com a idade já que ela não era tão nova, né? E eu recebi bem. Agora, seu avô não me maltratou, queria que eu pusesse ela fora de casa. Eu falei, não, se for para ela sair de casa, eu saio junto com ela. Fico com ela até receber minha neta, mas pôr ela fora de casa eu não ponho, de jeito nenhum, porque toda a vida foi decidida. Em 1980, meus avós quiseram me registrar como filha. Achavam que isso protegeria mãe e neta, mas minha mãe não aceitou. Hoje, conversando com os especialistas, sei que a decisão da minha mãe foi a melhor. Eu achava assim que a gente podia dar mais apoio, mas era na cabeça. Os avós também davam o mesmo apoio. Apoio que nós temos para você, né? Criamos você como filha mesmo. É verdade. É, como filha. Tinha o maior enjoo, levar você para o colégio. Mas a gente queria, assim, parece que para você sentir que tinha os pais, né? Mas é tudo na cabeça, tudo deu certo. Para minha avó Orídia, toda e qualquer celeuma com meu pai se resolveu em 1997, quando ele me reconheceu legalmente. Mas minha filha, uma coisa que eu achei muito importante foi seu pai, sabe? Para mim foi assim, que eu fiquei assim, meu coração muito alegre, a importância que você tinha para ele, que depois eu vi que você era uma pessoa muito importante na vida dele, sabe? Então isso para mim me alegrou muito, ele me agradecia muito, sabe? Então, eu acho que você foi uma filha que ele mais teve, assim, amor, teve, assim, pensamentos, assim, de nunca ter feito, às vezes, alguma coisa que ele fez. Arrependimento. Acho que ele teve muitos arrependimentos, sabe? Então, foi muito importante, assim. E você é muito importante para nós, para mim, para nossa família toda, para o seu amor, para nós todos. Você é uma pessoa muito importante para nós. Papai, seja Deus. Isso para mim também. É. Aqui é a Fernanda de Almeida Peregrino, jornalista e idealizadora do podcast Sem o Nome do Pai. Série independente com 6 episódios que mergulha nesse tema tão delicado a fim de entender as causas e os impactos do abandono paterno e ouvir histórias de quem viveu essa dura realidade. Este é o 6º e último episódio da primeira temporada do podcast Sem o Nome do Pai. E nele vamos abordar a construção de masculinidades mais afetuosas e responsáveis. Mas antes de começar o episódio, eu quero dar um aviso. Você pode ouvir na íntegra todas as entrevistas feitas para a primeira temporada do Sem o Nome do Pai, com especialistas, mães solo e filhos e filhas vítimas de abandono paterno. Para isso, basta contribuir com o projeto lá na plataforma Apoia-se. Acesse apoia.se/Sem o Nome do Pai e confira as regras. Agora sim, fica aqui comigo porque juntos vamos investigar uma das feridas mais profundas da população brasileira. Roda a vinheta. Sem o Nome do Pai Podcast, série independente com 5 episódios que mergulha em uma das feridas mais profundas do Brasil, o abandono paterno. Se por um lado, os homens são os culpados quando o assunto é abandono paterno, por outro lado, eles também são vítimas de um sistema que os obriga a adotar um padrão de masculinidade que os adoece e dessensibiliza. Por isso, estamos encerrando a primeira temporada discutindo as novas masculinidades, aquelas que valorizam o afeto, o cuidado e a diversidade. Características essenciais para a educação e o desenvolvimento das crianças. Esse é um debate recente e que tem tudo a ver com o tema do nosso podcast. A desconstrução dos estereótipos tradicionais de masculinidade
abre espaço para a construção de identidades masculinas mais pluralizadas, saudáveis e igualitárias. Identidades que entendem que cuidar dos filhos e outros membros da família ou da sociedade não diminuem em nada o ser homem. Eu faço algumas rodas, eu organizo algumas rodas de conversa com homens, e às vezes tem essas perguntas que são muito legítimas, e eu acolho essas perguntas com muito respeito. Que às vezes o homem falando assim, Leandro, mas, poxa, o meu filho de 3 anos pediu uma panela e uma boneca. E se eu der uma boneca para ele, o que acontece? Eu vou falar, cara, se você der uma boneca pro seu filho, ele vai, para ele cuidar, sabe o que vai, no máximo o que vai acontecer com ele? Ele vai ser um adulto funcional que vai saber cuidar de uma pessoa quando precisar, né? A gente atrela brinquedos com orientação, primeiro, como se a orientação sexual fosse uma coisa preocupante. Então, isso é uma coisa já que a gente tem que derrubar. A orientação sexual do meu filho não tem que ser preocupante. É preocupante para mim porque eu fico preocupado não em ele ser homossexual ou gay, eu fico preocupado em como ser gay numa sociedade violenta e machista como essa. Então, essa é a minha preocupação. Mas a orientação sexual do seu filho não será decidida pela forma que ele é criado, educado ou as brincadeiras dele. Porque eu tenho amigos gays e eles brincaram a vida inteira de futebol, carrinho e tiro, porrada e bomba. E isso não influenciou ele ser mais másculo do que, né? Ele ser heterossexual. Então, o primeiro ponto é isso. Então, voltando à pergunta, não é dando panelinha que a gente vai transformar meninos antimachistas, mas também é dando panelinha, mas também é dando boneca, mas também é dando vassourinha, mas também na verdade, é ensinar. Isso não é só para gênero masculino, não, tá? A gente vem de uma geração, que eu tenho entendido, que a gente aprendeu a separar de ser coisas de criança e coisas de adulto, que é importante, óbvio, né? Respeitando a idade mental da criança e da maturidade emocional da criança. Mas a gente tem que entender que a gente está criando crianças que precisam ser educadas de forma emancipadora. E de forma emancipadora é poder proporcionar para a criança que ela tenha responsabilidades que sejam adequadas com a idade mental dela. Então, toda criança precisa aprender a arrumar o seu brinquedo, os seus brinquedos, para depois poder aprender a arrumar o seu próprio quarto, para que depois seja um adulto funcional e saiba cuidar da sua própria casa, seja morando sozinho ou com alguém, independente do gênero, entendeu? Tem até um meme, né, que ficou famoso na internet, dizendo assim, um homem que lava a roupa e cuida da casa não é um homão da porra, é só um adulto funcional, concorda? Então tem essa coisa, né? Então a gente precisa, como que a gente cria meninos de forma saudável? É com cultura, através de uma educação inclusiva, através de uma educação afetiva. A gente precisa ensinar nossos meninos através do afeto. Você acaba de ouvir o Leandro Ziotto, fundador da consultoria Fordere, criada em 2016 para orientar homens sobre paternidade e equidade de gênero. Cheguei até ele por meio de uma colega de faculdade. Trocamos contato e ele logo de cara não só topou me conceder entrevista, como passou a compartilhar, assim, sem cobrar nada, ideias para viabilizar o projeto. A gravação ocorreu no finalzinho de maio via Google Meet. O abandono paterno que talvez você que sofreu, que está me escutando, ele não é uma responsabilização e uma culpa exclusivamente desse homem. Ele é uma responsabilização e uma culpa de toda uma sociedade. Entendeu? O que eu quero é que, assim, eu não quero passar pano ou menosprezar a responsabilidade desse homem que abandonou essa criança. Eu só quero dizer que a responsabilidade não é só dele. É nossa como sociedade. É nossa como a gente está se decidindo até hoje se organizar. Porque hoje é dia 24 de 5 de 2024 e no Brasil, 35 anos depois da nossa Constituição Federal de 88, Fernanda, a licença paternidade no Brasil ainda não é regulamentada. A nossa Constituição foi lá de 88. 35 anos se passaram e até hoje a licença paternidade no Brasil não é regulamentada. E quando eu falo não regulamentada, gente, não estou falando que é por causa da extensão. Ela não é regulamentada, porque a Constituição Federal não regulamenta, só dá diretriz. Então, hoje, se você quiser puxar um dado público, agora lá no Ministério do Trabalho, sei lá, não lembro. Se você quiser puxar hoje, saber quantas mulheres hoje estão de licença maternidade, você consegue. Eu saber quantas mulheres estão,
quanto isso custa para os cofres públicos. Licença paternidade não, sabe por quê? Porque no e-social do homem é falta abonada. Então olha que doido. No e-social de um homem CLT, se ele tirou 5 dias de licença abonada o ano passado, eu não sei se foi de licença paternidade ou se foi de doença. Então olha que doido, né? Então assim, a ausência paterna, ela é a responsabilidade do homem, sim, que abandonou, vamos dizer, ou que se ausentou de forma física ou simbólica, mas ela também é fruto de uma responsabilidade, da nossa responsabilidade como sociedade como um todo, porque a gente está permitindo isso, permitindo politicamente, permitindo culturalmente, né? Tradicionalmente, a masculinidade está ligada à ideia de força física, controle emocional, independência e agressividade. Nessa perspectiva, não há espaço para os homens prestarem atenção ou se dedicarem a qualquer atividade que tenha a ver com afeto e cuidado. Segundo Leandro Ziotto, o machismo se interpõe entre os homens e o exercício da parentalidade. Ainda mais nós, homens, que a gente é criado nessa sociedade machista, a gente quer ser jogador de futebol, policial, executivo, astronauta. Pai, né? Nem a perspectiva de ser pai é um... Depois a gente consegue, quando vira na fase adulta, que a gente compra esse pacote heteronormativo que é, né, casar, ser pai, criar filhos, ter casa na praia, cachorrinho, periquito, papagaio, não sei o quê. Aí tudo bem, aí a paternidade vem. Mas quando a gente é criança, não é uma perspectiva nossa, diferentemente de vocês, mulheres, que a gente escuta desde criancinha, muitas mulheres falarem, eu quero ser mãe, né? É uma pressão. São formas, isso pra você ver como a perspectiva de gênero, ela tá desde a educação infantil mesmo, né? Assim, não existe nenhum artigo científico, não existe nada na academia, não existe nada na biologia que impeça nós homens de cuidar. Não existe nada. Que a gente ainda tem essa mania de, as mulheres são mais hábeis porque tem um instinto. Instinto materno não existe. Maternar e paternar, você aprende. Isso que a gente chama de instinto materno é porque vocês, mulheres, foram socializadas desde criança na escuta, no cuidado, na criação, nas brincadeiras de cuidar. Nós, homens, não. E essa ausência dessa socialização, eu acho que eu estou falando em efeitos genéricos, né? De repente tem um ou outro homem que está me escutando que, de repente, na família dele, ele foi socializado, ele foi criado de uma maneira mais equitativa ou mais afetiva. Mas, genericamente, nós homens não somos socializados. E a falta dessa socialização ao cuidado, né? Quando a gente se torna adulto, a gente enfrenta esse desafio de como exercer uma paternidade mais próxima. E isso impacta em várias coisas. Impacta na inabilidade do homem e na falta de sensibilidade do homem de entender que ele não é coadjuvante, que ele é protagonista, que ele não é assessor, ele tem que assumir um papel de corresponsabilização ou então de achar que ele tem um papel secundário ou desimportante, né? Porque o que eu falo que a ausência paterna, ela não a gente não pode olhar para ela como um desvio de caráter individual, sabe assim? Como é um desvio de caráter daquele homem, não. A ausência paterna, ela é a tangibilização de uma sociedade que é estruturalmente organizada para sobrecarregar mentalmente, fisicamente e emocionalmente as mulheres desse papel protagonista do cuidado. Essa inabilidade nossa não é genética, ela é social, entendeu? Não nos ensina, porque o cuidado, ele não é afeto, ele não é carinho, não é esse cuidado romântico. Cuidado da casa ou de uma pessoa é tecnologia. Da mesma forma que eu aprendo a manipular um celular, da mesma forma que eu aprendo a dirigir, eu aprendo a manipular grandes maquinários, eu aprendo a cuidar de algo ou de alguém. Então você aprende a cuidar e de ensinar, mas nós não temos ensinado nossos meninos desde muito novos a cuidar. E aí isso como que impacta? Impacta nisso, na sobrecarga da mulher, na ausência do homem. As jornadas extenuantes de trabalho e a falta de regulamentação da licença paternidade são outros 2 aspectos que afastam os homens de suas responsabilidades de pai. Leandro Ziotto lembra que no Brasil o carnaval dura mais do que a licença paternidade. Como que a gente pode querer que um homem seja presente nos cuidados do seu filho
se a gente agora tem uma lei trabalhista que permite que o cara saia às 5 horas da manhã para trabalhar e volta às 10 horas da noite. Inclusive, você entendeu como tudo tem uma perspectiva de gênero que sobrecarrega as mulheres e afasta o homem do cuidado? Porque se o cara na sociedade ele é visto como o provedor financeiro da família, e às vezes com recorte de classe, de uma classe baixa, onde esse cara tem que sair 5 horas da manhã para buscar o sustento da família e volta às 10 horas da noite, esse cara, por mais sensível que esse cara seja, ele não vai participar da criação do filho dele. A gente vive num país onde o carnaval já é maior que a licença paternidade. Então não tem como a gente esperar, concorda? É uma piada, mas é uma piada provocativa, né? Assim, o carnaval em São Paulo, que nem é uma cidade que tem história no carnaval, o carnaval aqui já dura minimamente 1 mês. A licença paternidade no Brasil é 5 dias e corridos. Então, se você se torna pai na quinta, na segunda você já tem que trabalhar, né? Então, o que acontece? É uma sociedade que fala implicitamente e simbolicamente que o papel do pai não existe. Que quem tem que cuidar é a mãe. Por isso que existe 120, 180 dias de licença maternidade. O pai é 5 dias para resolver as questões burocráticas do hospital e registrar a criança. Então, olha para você ver como os simbolismos e política pública influenciam, né? A instalação de trocadores de fralda, majoritariamente em banheiros femininos, é outro exemplo de como a sociedade brasileira atrapalha os homens no exercício de seus papéis parentais. Vocês pararam para ver que a gente é uma sociedade que um homem com uma criança recém-nascida, ele não pode sair sozinho sem uma mulher. Porque se ele quiser trocar a fralda, ele não vai ter um lugar adequado para trocar a fralda, porque os trocadores estão dentro dos banheiros femininos. Então, assim, é a sociedade e a forma que a gente decidiu se organizar, e a gente se organizou politicamente dessa forma, dizendo assim, não, homem, não saia sozinho, você é acessório. A mulher... Então a gente começou a entender isso e a gente vem hoje articulando políticas públicas e projetos de leis para que a gente avance nessa pauta. Então, extensões da licença paternidade, um outro projeto de lei outra política pública que existe desde a década de 90 e muito pouca gente sabe que é, você sabia que existe pré-natal do parceiro? O correto é que todo casal, independente da sua configuração familiar, tá? Mas normalmente mais heteronormativo, mas assim, todo casal, quem tem que fazer o pré-natal não é só a gestante. O segundo cuidador ou a segunda cuidadora, independente da configuração familiar desse casal, também tem que fazer um pré-natal, que a gente chama de pré-natal do parceiro ou pré-natal da parceira, se é um casal de mulheres homoafetivas. Por quê? Porque a gente não tem que cuidar, desde quando a mãe começa a ser gestante, cuidar só da saúde da mãe gestante ou da criança, porque o segundo ou a segunda cuidadora, ela também é uma porta, por exemplo, de infecções, porque se o segundo ou segunda cuidadora que está vivendo com essa mãe gestante também não cuidar da sua saúde, ela também é uma porta de entrada de infecções, bactérias e doenças que podem afetar a saúde dessa gestante e a saúde desse bebê. Só que fazendo um recorte heteronormativo, porque é importante, que a gente precisa fazer um recorte de gênero e homem, né, como construção social. Por que o pré-natal do parceiro ele é tão importante, Fê? Porque a gente já teve projetos, por exemplo, que a gente acompanhou na implantação do pré-natal do parceiro no SUS de Recife, e a gente viu que teve homens que no pré-natal dele, já com 40 anos, né, então ele fazendo o pré-natal junto com a companheira, cara, às vezes ele estava com 40 anos de idade e era a primeira consulta médica que esse cara tinha passado na vida. Porque, mais uma vez, se a gente faz o recorte de gênero, vocês mulheres são educadas desde muito novas a cuidar da sua saúde, né? Desde os 12, 10, 12, vocês vão no ginecologista. Homem não. Tirando esse homem médio, de classe média aqui dos centros paulistas, dos centros urbanos que tem realmente mais acesso à saúde, a grande maioria dos homens talvez vai ter sua primeira consulta às vezes já com 40 anos de idade. E um outro fator simbólico muito importante do pré-natal do parceiro é que o pré-natal do parceiro talvez seja um momento de um amadurecimento emocional e cognitivo e mental desse cara, de que ele está se preparando para receber uma criança. O interesse de Ziotto pela paternidade se deu mais ou menos em 2011, quando entrou na sua vida o Vinícius, filho de sua ex-companheira.
Então, o menino tinha 3 anos e as necessidades de uma criança na primeira infância fizeram o consultor perceber que não sabia nada sobre cuidados. É claro que ele recorreu à internet, mas tudo que encontrou era direcionado para mulheres. Viu aí uma oportunidade. Eu e o Vinícius e a Mariana, que é a mãe biológica do Vinícius, a gente já morava juntos. Então a gente já estava morando juntos, nós três, já era uma configuração nova, tanto para mim, quanto para Mariana, quanto para o Vinícius. E, óbvio, assim, quem é pai e mãe e está me escutando, deve ter tido esse desafio. E comigo não foi diferente, que é uma fase da vida que as crianças, sim, têm dificuldade para dormir, acorda 35 vezes durante a noite, isso é normal, né? E com o Vinícius não foi diferente, ainda mais com o Vinícius, que era uma nova configuração familiar, estava entendendo uma coisa nova, né? Se era difícil para mim e para Mariana, imagina para um garoto de 3 anos. Então, o Vinícius tinha muita dificuldade para dormir. E o ato de colocar o Vini para dormir sempre foi muito particular meu. Eu sempre gostei, porque como eu vinha de uma referência que eu falava assim, caramba, eu não tenho um laço com ele, então eu preciso correr atrás, sabe assim? Eu preciso tirar esse atraso que eu não tive, porque ele já tem 3 anos. Então, eu gostava desse momento da cama. Então, eu era a pessoa que levava o Vinícius para dormir. E aí eu lembro que, assim, depois de uma semana exausto, o Vinícius acordando 35 vezes durante a noite e tal, eu lembro que nessa terça-feira, às 4 horas da manhã, eu peguei meu notebook, nunca vou esquecer, um Dell velho, e eu escrevi no Google, juro por Deus, como colocar uma criança de 4 anos para dormir, porque eu não tinha mais recursos. Eu já tinha feito tudo que eu te imaginava. E aí o que mais aparece é gente para dar conselho, né? Vizinho, vizinha, sogro, sogra, pai, mãe, não faça isso, faça aquilo, mas eu já tinha feito tudo e o Vinícius ainda tinha muita dificuldade para dormir. E aí eu fui pro Google, óbvio, né? Pai millennium, né? Assim, da minha geração, a gente vai apela pro Google. E eu escrevi literalmente isso, como colocar uma criança de 4 anos para dormir. E olha que louco, o Vinícius tem 16 anos, ele tinha 4 já, 4, 5 anos a gente já morava junto. Então, vamos dizer que faz uns 12 anos atrás, vamos arredondar assim? Então, assim, há 12 anos atrás eu fiz essa pergunta pro Google, eu nunca vou esquecer, eu tenho um print dessa tela. O Google me deu 32 milhões de respostas, Fernando. Eu fui até a 5ª página do Google. E eu não achei nenhum texto pro pai. Era sempre textos assim, querida mãe, 10 dicas para colocar o seu filho para dormir. Mãezinha, com dificuldade de seu filho para dormir, tinha até umas propagandas no meio e tal, mas nenhum texto era pro pai. Pai, homem, querido pai, nenhum. Eram todos pro feminino. Lógico que eu peguei alguns artigos muito bacanas que eu li, adaptei para mim, mas aquilo ficou muito assim, eu falei, cara, tem algo de muito errado, assim. Não é que eu tenho que gritar pra mãe da criança, vem aqui me ajudar que eu não... Assim, mais uma vez, eu adulto, estudado, sabe assim, que resolve coisas complexas, né? Nós adultos resolvemos coisas complexas, eu não consigo colocar uma criança para dormir, eu não aceitei isso, sabe assim. E aí eu comecei a estudar e comecei a cavucar esse buraco, e cavuco até hoje, né? Porque é um aprendizado contínuo, através de muito estudo, de referências feministas, porque uma outra coisa muito importante aqui, que eu sempre gosto de bater nessa tecla, é que quando há outros homens no meu lugar, falando nessa perspectiva de um homem um pouco mais desconstruído, que está fazendo esse papel de exercer uma paternidade participativa cuidadora, eu sempre gosto de fazer um contexto que eu estou aqui fruto sim de uma percepção minha, mas fruto também de um movimento de mulheres que vem antes de mim e que pavimentaram essa estrada aí, porque a minha participação não foi só por causa de uma iluminação da minha parte, mas é porque a minha companheira na época, que é a mãe do Vinícius, e a minha atual companheira, são mulheres que têm uma emancipação, né? E que falam assim, queridão, e aí, quando que você vai... Não dá para ficar nesse machismo aí. Então é um aprendizado contínuo. As novas masculinidades questionam e desconstroem estereótipos masculinos, promovendo uma visão mais diversa e positiva dos homens e do que significa ser um homem. Eles são encorajados a expressar seus sentimentos de forma aberta e autêntica, bem como a participar das tarefas domésticas, cuidados com os filhos e outros aspectos da vida familiar. Além disso,
promove a construção de relações interpessoais baseadas no respeito, na comunicação não violenta e na empatia. Leandro Ziotto me explicou como a Fordere atua para disseminar esses princípios na sociedade brasileira. O machismo como o racismo, né, porque o machismo e o racismo eles andam de mãos dadas, eles não foram um golpe do azar, né? Não foi assim 5.000 anos atrás, cara coroa, joga uma moeda para cima, que pena, caímos no patriarcado. Não, o machismo e o racismo, eles são planos muito bem implementados desde milênios, né? Porque há um grupo de pessoas que são beneficiadas por essa forma que a gente se organiza como sociedade, tá? Então, da mesma forma, então é um problema complexo, mais uma vez. Machismo não é um desvio de caráter de um homem. Um homem se torna machista como todos nós somos, né? Temos performances e atitudes e falas machistas, porque nós somos imersos numa sociedade que ensina e se organiza dessa forma, porque há uma forma que se organiza estruturalmente e propositalmente para que isso ocorra. Então, grandes problemas precisam de problemas complexos, precisam de soluções complexas. Então, a gente atua em 3 frentes para tentar solucionar isso, né? Uma frente é trabalhando em parceria com organizações sociais, né? Organizações da sociedade civil organizada, né? Então, que atuam em projetos sociais, que vão na ponta, né? Atuar com empresas, com famílias que têm configurações familiares importantes, diferentes e diversas e plurais. Isso é extremamente importante também. Quando a Fordere, desde o início, quando a gente fala de paternidade ou masculinidade, a gente sempre fala de paternidades e masculinidades no plural, porque se a gente fala de paternidade e masculinidade em qualquer lugar que a gente estiver, e a gente for falar sobre esse tema, debater sobre esse tema de forma singular, eu vou falar sempre do Rodrigo Hilbert, né? Homem, branco, cis, hétero, de classe alta. E nós não somos 200 milhões de Rodrigo Hilbert e Fernandas Limas, né? Então, quando a gente fala de masculinidades e de paternidades, a gente precisa ter os devidos recortes de gênero, raça, classe, para tentar trazer visibilidade nessas paternidades e masculinidades que também são marginalizadas. Então a gente atua em parceria com organizações sociais, então a gente já teve projetos com a Unicef, a gente já teve projetos com o Instituto Alana e assim por diante. A segunda frente que a gente atua é com o próprio poder público, e aí, através do poder público, a gente atua com advocacy. Advocacy, para quem não tá familiarizado com a palavra, é articular políticas públicas. E a terceira e última frente que a gente atua na Fordere é com as empresas, isso como você falou. Então, as empresas nos contratam, ou a gente trabalha com as empresas, fazendo esse trabalho de conscientização, palestra, workshops, comunicação, desenhos de políticas internas. Porque uma outra coisa importante, a gente só vai ter equidade de gênero, seja nos espaços públicos, ou seja nos espaços domésticos também que a gente precisa. Não é só através do poder público e da mobilização da sociedade. As empresas precisam entrar na conta também, galera. Até mesmo porque a gente resolveu, da mesma forma que a gente resolveu se organizar de forma patriarcal, a gente resolveu também se organizar de forma capitalista. Então, num sistema capitalista, as empresas têm um papel fundamental. Então, se as empresas também não entenderem que elas precisam proporcionar para os seus colaboradores e suas colaboradoras políticas que proporcionem dignidade para eles exercerem as funções que eles foram contratados para exercer, mas também ter equilíbrio e saúde mental para exercer as suas funções parentais e domésticas que eles precisam também exercer, a conta não fecha. Então, as empresas também precisam entrar nessa conta. Então, é esse trabalho que a gente tem feito com a Fordere. Então, a gente visa a mudança comportamental dos homens, mas a gente também atua numa mudança estrutural, porque, como eu falei mais uma vez, a gente não vai mudar isso só com pequenas mudanças comportamentais individuais. É toda uma estrutura que é organizada com políticas internas e públicas que precisam ser mudadas, né? Como eu falei, licença paternidade de 180 para mulheres, 5 para homem, mostra essa desigualdade. Ter fraldário no banheiro só feminino, não ter masculino, também. Então, são formas políticas que a gente resolveu se organizar que sobrecarregam as mulheres e afastam o homem desse papel do cuidado. O fundador da Fordere ressalta ainda que os movimentos das novas masculinidades também lutam, assim como o feminismo, pela equidade de gênero. Isso a gente chama, para quem estiver me escutando, é uma coisa que ele já é discutido e estudado academicamente já há décadas.
mas ele vem ganhando espaço só da pandemia para cá, que é um conceito chamado de economia do cuidado. O que é esse conceito de economia do cuidado? Porque quando a gente pensa em, primeiro, cuidado, como eu falei, não é aquele cuidado romântico, né, do amor, afeto, não, é cuidado como tecnologia. Aprender a cuidar de pessoas. Então vamos só ressignificar algumas coisas. Então, o que é a economia do cuidado? Tem esse cuidado como tecnologia, e economia, a gente aprende na nossa sociedade, né, que parece que economia é uma simples troca só de recursos, né? Mas olha que bacana, se a gente pensar, se a gente for buscar o significado da palavra economia, eu tive essa curiosidade, então eu vou trazer para vocês. Eco significa casa, e nomia significa cuidar e gerir. Então, olha que interessante, economia, né? Cuidar e gerir da casa. Então, quando a gente fala de microeconomia, né? Então, é uma economia mais local, e quando é macroeconomia, é uma economia na perspectiva coletiva da sociedade como um todo. Então, a economia do cuidado, o que a gente tem que entender? Que existe uma economia tradicional, então comércio, indústria, tecnologia, política, agronegócio e assim, varejo, né? Essas coisas. Só que por trás disso existe um negócio que a gente chama de economia do cuidado, que é saúde, direitos reprodutivos e atividades domésticas. E olha que louco, sem esses três recursos, vamos dizer, saúde, direitos reprodutivos e atividade doméstica, não existiria economia tradicional. Então, olha isso. A economia do cuidado subsidia a economia tradicional. E é simples de vocês entenderem. Ó, acompanha o meu raciocínio. Para a gente ter uma economia, a gente precisa ter pessoas economicamente produtivas, concorda? Dentro do capitalismo. Só existe pessoas economicamente produtivas se existe adultos saudáveis, concorda? E só existe adultos saudáveis se existe um grupo de pessoas cuidando de pessoas para quê? Então, olha que louco. Existe um grupo de pessoas cuidando de pessoas para que formem adultos saudáveis, para que sejam adultos economicamente produtivos, para que. E essas três é a economia do cuidado que subsidia a economia tradicional. Por isso que existe varejo, comércio, tecnologia, sociedade como um todo. Só que olha que louco, essa economia do cuidado, ela é invisibilizada, ela é desvalorizada e ela é majoritariamente exercida só por mulheres. Então a conta não fecha. E por que não fecha? Porque as mulheres não estão fazendo bastante? Não. Essa conta não fecha porque tem um grupo da sociedade que deveria estar participando e não está. E qual grupo que é esse? É o grupo dos homens, né? Mais uma vez, gente, falando da forma genérica, em sociedades diferentes, em culturas diferentes, tem homens que são mais inclusivos ou não nessa temática. Como eu falei, mais uma vez, a gente está usando só que uma régua geral, né? Uma regra geral que, numa sociedade machista, de forma geral, homens trabalham. Para vocês terem uma noção, olha que interessante, trazer alguns dados, só para a gente tangibilizar um pouco isso, senão fica muito professoral, vai, vamos lá. Você falou de não remunerado. Já teve uma pesquisa que, se todo o trabalho do cuidado fosse remunerado, seria a terceira maior economia do mundo. Seria maior que o Vale do Silício. Olha que doido, mais uma vez. Homens, a mulher passa, em média, cuidando, passa o dobro do tempo do que o homem cuidando de algo ou de alguém. E aí, se a gente faz um recorte ainda de raça, que também é importante, né? Assim, se a gente fosse fazer as intersecções, né? As interseccionalidades, né? Fazer um recorte de raça, fazer um recorte de classe, a de raça a gente também vê que pessoas brancas cuidam menos e são mais cuidadas, enquanto pessoas pretas cuidam mais e são menos cuidadas. Então, para você ver como nessa economia do cuidado a gente pode fazer vários tipos de recorte. E aí, só um último dado que eu acho interessante. Um dos países que é considerado, que está sempre na lista dos primeiros lugares, como um dos países mais equitativos do mundo, é a Dinamarca. O leste europeu ele é considerado como um dos países mais equitativos. Mas olha que louco, mesmo na Dinamarca, que é considerado o país mais equitativo do mundo, nos últimos 15 anos, a diferença de tempo que o homem dinamarquês diminuiu para a mulher de afazeres domésticos foi 15 minutos só, né? Então, assim, 15 minutos, gente, é um áudio do WhatsApp que meu pai me manda, sabe assim? Então, assim, 15 minutos eu não acho que é muito uma evolução,
sabe assim? Isso na Dinamarca. Imagina em país como o Brasil, país como os Estados Unidos, alguns países latinos que são mais conservadores. Pode parecer inconcebível, mas os homens também não sabem cuidar de si mesmos. Essa foi a conclusão que a Fordere chegou ao realizar alguns levantamentos. Então, aproximá-lo das atividades de cuidado, incluindo a paternidade, pode melhorar a qualidade de vida de metade da população brasileira. É o que comenta Leandro. Né? Porque isso também é uma outra coisa interessante. Quando a gente fez o pré-natal do parceiro, a gente percebeu, quando a gente fez a pesquisa, que aprender a cuidar de alguém aumenta a percepção e o letramento do homem sobre cuidar de si. Então, olha que louco. Homens que exercem uma paternidade mais participativa e cuidadora, e quando eu falo participativa e cuidadora, é mesmo no dia a dia, gente, é pegar a vassoura, é cuidar. Paternidade não é só você dar comida, é pegar na vassoura, dobrar a roupa, tá? São homens que tendem a ter um impacto positivo sobre o seu autocuidado também. Então, olha como é importante, né? Então, o homem estar incluído e exercer essa paternidade, todo mundo ganha. As mulheres, os homens, as crianças, a sociedade como um todo. Que tal compartilhar conosco a sua história de abandono paterno ou não reconhecimento paterno? Ela pode fazer parte da segunda temporada do podcast Sem o Nome do Pai. Escreva-nos no e-mail contato@semonomedopai.com. E não se preocupe, os seus dados serão preservados. Um dos primeiros materiais sobre abandono paterno que tive acesso na internet, assim que comecei a pesquisar sobre o tema, foi o documentário Todos Nós 5 Milhões, da produtora Filmes do Baile e do diretor Alexandre Mortágua. Eu fiquei encantada com o documentário e quis usar trechos dele aqui no podcast. Fui atrás de Mortágua para solicitar a liberação. Eu o encontrei no Instagram e na cara dura escrevi para ele. Alexandre me atendeu e prontamente me liberou o material. Poucos dias depois, descobri que o próprio Alexandre era vítima de abandono paterno. É claro que acabei pedindo para entrevistá-lo. O bate-papo ocorreu no início de maio deste ano, na hora do almoço, via Google Meet. É isso. Topei vir falar com você porque eu acredito... eu acredito em movimentos que as pessoas fazem individualmente, que tomam força para outras coisas, né? O seu podcast, o filme, sua vontade de discutir isso, enfim, acho que isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Acho que é daí que nascem as coisas mais potentes, né? É simbólico que Alexandre Mortágua, de certa maneira, abra e encerre a primeira temporada do podcast Sem o Nome do Pai. E ele não está aqui neste episódio por acaso. O próprio Alexandre é um defensor e praticante das novas masculinidades. E essa perspectiva influencia, inclusive, como ele elaborou a ausência paterna e até como hoje convive com seu pai. E foi quando eu comecei a pesquisar para um outro projeto, que aí esse eu ainda não posso falar muito sobre, de conhecer a história do meu pai, assim, onde eu fui atrás da história dele, do que o constituiu, das vontades que a família dele colocou nele, nas expectativas que a família dele colocou nele. Meu pai foi uma criança muito pobre, que não teve nenhum acesso, que desde muito cedo, pelo esporte, tomou para si essa responsabilidade de prover, e aí para os pais dele, para os tios dele e para os filhos dele. E é isso, eu consegui transformar esse ressentimento em revolta. Revolta no sentido de que o ressentimento é uma caixa quadrada, muito pesada, que você tem que constantemente empurrar para ela ir um pouquinho só para frente. A revolta é uma roda
que se você der um impulso, a depender do terreno que você está, a roda pode ir para frente, assim. Minha aproximação com meu pai se deu a partir desse lugar de olhar para ele de outra forma, de entender que dentro da história dele, da trajetória dele, ser pai era aquilo, era prover financeiramente, era o que ele conhecia, era o que ele tinha de repertório. E ele foi atrás disso. E ele só conseguiu. E é isso. E ele foi atrás disso. Ele foi trabalhar, foi ganhar dinheiro, foi graças ao trabalho dele também que eu tive as condições de elaborar e de ser tudo que eu estou dizendo aqui. Estamos todos vivendo a primeira vez. Ninguém, sabe, acho que tem uma coisa cósmica de que tudo que existe sempre existiu, mas estamos todos vivendo a primeira vez. E agora o que eu consigo ver é um homem que, por qualquer que seja o motivo, bateu na porta, deu a primeira marretada no muro e foi atrás de viver ele também outra coisa. Acho que Acho que é isso. O carioca de 29 anos foi reconhecido legalmente pelo pai biológico um ano depois de seu nascimento, logo após um processo judicial. O pai, um jogador famoso, cumpriu com todas as suas obrigações legais e financeiras, mas não procurou o filho até a vida adulta. E aí, com tudo isso em pensamento, eu aceitei uma abordagem dele. E aí eu não quero entrar no mérito, na forma dessa abordagem, mas foi quando eu aceitei essa abordagem dele, que partiu, ai, venha conhecer sua família, venha, que você também tem uma família aqui. Isso foi em 2000 eu não tenho certeza se isso foi, não, isso foi no Natal de 2021. E aí no Natal de 2021, eu fui pela primeira vez, um dia depois do Natal, dia 26 de dezembro, eu fui pela primeira vez na casa dele, e aí foi a primeira vez que ele conseguiu reunir os 4 filhos, e aí eu vi também nos olhos dele que essa era uma vontade dele, que ele não sabia trazer para o material, ele não sabia trazer para o exercício da vida dele, e que às vezes acontece mesmo só com a idade, assim, com o passar do tempo. É, nesse processo, nesse processo eu consegui, nesse processo também de olhá-lo de forma diferente, eu consegui entender essa realidade material dele, essa realidade de onde ele veio, consegui olhar com mais carinho de onde ele veio, e olhar com mais carinho de onde ele veio ajudou a me olhar, a olhar para mim com mais carinho, olhar para o que eu passei, não como um fardo, não como um, não com um peso, não com um ressentimento, mas é isso, olhar para ele dessa forma foi o caminho que eu encontrei de olhar para o que aconteceu comigo, de olhar para mim e pensar, caramba, tem muito sofrimento, tem, porque, de novo, foi uma coisa pública, e aí acho que por ser uma coisa pública traz sofrimento, mas ao mesmo tempo eu gosto muito do que aconteceu comigo, eu gosto muito de quem eu me tornei, e é isso, talvez a presença dele não possibilitasse eu ser o que eu sou, então é isso, tô sendo um pouco abstrato, talvez, mas todo esse pensamento me ajudou a entrar em paz com os ressentimentos que a ausência dele deixou em mim e olhar para frente com novas práticas. E essa nova prática foi aceitá-lo e e ir em direção a essa construção de outra realidade, de viver outra coisa. Acho que é sobre isso. É muito, sim, sobre o outro, mas também tem uma, e aí eu preciso ser
bem honesto nisso, também tem uma coisa muito egoísta minha de eu querer viver outra coisa. Vale comentar ainda que a família materna tinha uma vida bem estruturada para receber e criar Alexandre. Minha mãe é uma mulher branca que na época tinha uma condição financeira que possibilitava que ela fosse de, sei lá, de 2 em 2 meses num tribunal, numa vara civil familiar, para ir atrás de um reconhecimento. Isso é caro, isso é custoso. Conseguir fazer o que minha mãe fez também parte de um lugar de privilégio que atravessa o corpo dela. E aí, voltando ao que você disse sobre mulheres negras e sobre mulheres pobres e sobre instrução, era uma pessoa que minha mãe é uma pessoa, na verdade, que teve acesso, que também teve acesso. Minha família, por parte de mãe, nunca foi. Embora ninguém nunca fosse rico, ninguém foi, sabe, não fazemos parte de nenhuma elite, mas ninguém nunca passou fome. Eu nunca passei fome, nunca não tive onde morar, sempre tive. É isso, tive acesso. Acho que é isso, principalmente, assim, e esse acesso se materializa em dinheiro. No capitalismo, esse acesso se materializa em dinheiro. Por que isso? Porque na materialidade é sobre, sim, dinheiro, é sobre ter um teto, sobre ter comida, sobre você poder estudar, continuar estudando, direito ao lúdico, tempo ao lúdico, coisas que uma criança precisa. E aí, de novo, partindo de mim, eu tive direito a isso, e aí esse direito foi conquistado por uma mulher branca que tinha oportunidades de ir numa vara uma vara familiar e passar por isso. E aí também não falo nem de uma força sobrenatural que passava pela minha mãe, mas falo sobre possibilidade financeira mesmo. Ainda que a ação judicial tenha garantido os direitos do menino Alexandre, também gerou bastante desgaste e sofrimento para sua mãe. Que o processo todo é violento, foi violento, porque tudo que a gente já falou aqui, a justiça, a imprensa, os indivíduos, são machistas, e é sobre a palavra de um contra a palavra de outro. E aí fica-se no ar termos como Maria Chuteira, como golpe do baú, assim. Eu realmente não, nem sei a dimensão de tudo isso dentro dela, assim. Sei que é uma mágoa, porque é isso, minha mãe me teve quando eu tinha 24 anos, então ela passou por isso. Na idade que eu tenho, eu já teria um filho de 6 anos. Eu acho isso uma loucura. O diretor de cinema me contou que durante a infância e a adolescência ressentia a ausência do pai, especialmente porque ele era uma figura pública. Isso fazia com que, frequentemente, Alexandre recebesse notícias sobre o genitor sem realmente conhecê-lo ou conviver com ele. A minha filiação não era um asterisco. Acho importante eu pontuar isso, assim. Minha filiação não era um asterisco. Eu sempre soube quem era meu pai. E eu soube, principalmente no decorrer da minha vida, eu soube por outras pessoas. Por o meu pai ser uma figura pública, por ele ser uma figura pública, por ele ser um ídolo de futebol, por ele ser conhecido por muitas pessoas, isso me impactou na forma de, caramba, todo mundo conhece o meu pai, menos eu. Pergunto se ele foi perseguido pela imprensa ao longo de sua vida, por ser filho de um jogador famoso. E a resposta é certeira. Se existiu algum bullying, se existiu alguma violência no meu dia a dia, e aí eu digo isso também porque minha mãe me blindou de tudo, de tudo. Se existiu, partiu de uma imprensa machista, misógina, que odeia mulheres e exalta os ídolos masculinos, principalmente os do futebol.
Com licenciatura em artes visuais e vários cursos no ramo de audiovisual, Mortágua produziu e dirigiu até agora 3 filmes, todos inspirados na própria história. Além disso, já publicou um livro e está escrevendo o segundo, e ainda tem outros projetos em andamento, como uma série. De acordo com o cineasta, o seu trabalho é sobre territorialidade. Mas o meu trabalho é sobre territorialidade, sobre como a gente se coloca no mundo a partir da nossa identidade. E aí isso tem essa fagulha no Todos Nós 5 Milhões, que é o documentário sobre abandono paterno que produzimos e distribuímos de forma independente pela Filmes do Baile em 2019. Isso avança e continua no documentário Quando o Manto Fala e o que o Manto Diz, que é uma colaboração da Glicéria Tupinambá comigo na direção, mas é uma colaboração com muito mais outras pessoas. E isso hoje, em 2024, avança para o Tudo de Novo no Front, que é uma pesquisa que eu tenho feito desde 2017 sobre o centro da cidade de São Paulo, também por uma territorialidade, e aí uma outra territorialidade, né? O Todos Nós, ele fala sobre o que preenche os vazios. O Quando o Manto fala sobre o território em si, e o Tudo de Novo no Front fala sobre uma territorialidade de comunidade, e aí essa comunidade que eu faço parte, que é a comunidade LGBT, e como símbolos e ações e métodos se formam a partir dessas fendas, né? E aí eu falo sobre fenda, falo sobre novidade dentro dessas fendas, num sentido de a gente não teria que estar discutindo abandono paterno, porque se houvesse um outro pensamento sobre paternidade, se houvesse um outro pensamento sobre direitos indígenas, se houvesse um outro pensamento sobre pessoas LGBTs e corpos divergentes, não precisaríamos estar fazendo nada do que estamos fazendo aqui. Sobre parentalidade e masculinidades, Alexandre Mortágua diz que deveríamos nos inspirar nos povos originários e da África, culturas nas quais as crianças são responsabilidades de toda a comunidade e não apenas de um núcleo familiar. Defende ainda que as políticas governamentais devem possibilitar que o afeto e o cuidado sejam prática e método no Brasil. Acho que individualizar essa discussão é muito perigoso e é contraproducente, porque o que tem que se mudar é o método, sabe? Acho que, e de forma prática, institucional, eu acredito muito na política. Acredito que a vida das pessoas muda realmente pela política, assim. Então, eu acredito que o Estado tem que, sim, tem que criar as vias de ensinar a um povo que não tem direito à educação, que não tem direito à própria história, tem que ensinar a esse povo, a esses homens, o que é esse exercício, o que é ser pai, o que é comunidade, o que é família. E aí, de novo, voltando a mim, eu tive essa oportunidade de pensar tudo isso, de novo, trazendo para uma materialidade, porque eu tive, enquanto criança, direito ao lúdico, nunca passei fome, nunca não tive onde morar. Então existe também eu reconheço muito os privilégios que constituíram a minha forma de pensar. Mas o que eu consigo dizer sobre paternidade no Brasil é que a gente deve aproveitar e resgatar a nossa memória, a nossa história, o que constitui a gente enquanto país, para olhar para novas formas de exercício prático, assim, para se dizer, do que é ser pai, da paternidade em si. Estamos encerrando o último episódio da primeira temporada.
E até agora não citei um único nome de pai que abandonou o seu filho, nem mesmo o do meu pai. Essa foi uma escolha de primeira hora, porque já entendia que o abandono paterno é um problema estrutural, consequência das circunstâncias que vivemos. Então, aqui no podcast, não valeu apontar o dedo para fulano, cicrano ou beltrano, porque o objetivo é debater e conscientizar a população sobre o problema e não colocar seu ninguém na fogueira. Agora, em nossas vidas, precisamos ser duros e intransigentes, exigindo que os homens brasileiros sejam mais responsáveis, presentes, cuidadosos e afetuosos com seus filhos e filhas. Quando o assunto é abandono paterno, quando a vida de uma criança ou adolescente está em jogo, precisamos e devemos ser intolerantes com os nossos pais, tios, primos, avós e amigos. Precisamos e devemos lutar por direitos e políticas públicas que protejam essas crianças e adolescentes e as famílias brasileiras. Não basta lamentar, pois estaríamos sendo coniventes com uma prática que gera pobreza, violência e doenças mentais. Tampouco basta deixarmos tudo nas mãos da justiça, pois se por um lado as leis fazem com que os homens tenham que assumir legalmente a sua paternidade, por outro, eles seguem insensíveis e incapazes de reconhecer o seu compromisso e responsabilidade para com seus filhos e filhas. Cabe a cada um de nós colaborar com as mudanças sociais que buscamos. E isso passa por reconhecer o problema, incentivar os comportamentos que desejamos e coibir os que não queremos. Precisamos colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que defendemos. E volto a destacar, o abandono paterno agrava a pobreza e a violência no país. É um facilitador para as doenças mentais e reduz o tempo de estudo de mães e filhos. O abandono paterno é inaceitável e precisa ser erradicado em todas as suas formas. Antes de encerrar a primeira temporada, queria compartilhar ainda 2 passagens importantes na minha história com meu pai. Em 1994, quando eu tinha 14 anos, meu pai tentou se aproximar de mim, mas eu o rechacei. O encontro ocorreu no início da noite em um lugar pouco apropriado para a seriedade do assunto. Um bar chamado Líbanos, que existe até hoje na 206 Sul. Eu estudava à tarde e minha mãe me buscou na escola logo após a aula e fomos ao encontro dele. É claro que eu não tinha ideia do encontro. Senti que tinha sido emboscada. Até aquela noite, meu pai jamais tinha tentado conversar comigo como tal, como pai. Eu já havia encontrado com ele inúmeras vezes. Afinal, ele e minha mãe trabalhavam juntos desde os anos 70. Eu sabia que ele era meu pai, mas mantinha a distância, ou pelo menos tentava na maior parte do tempo. Teve 1 ou 2 vezes que mandei para ele aqueles presentinhos de Dia dos Pais que fazemos nas aulas de artes. Eu nunca recebi qualquer feedback dele. Voltando a 1994, basicamente eu soltei uma caixa de maribondo na cabeça dele. Eu liberei todos os meus ressentimentos e incompreensões por ter sido abandonada. Saí de lá leve e com um acordo verbal. Ele não deveria me procurar mais. Entretanto, caso eu mudasse de ideia, iria atrás dele. Com esse acordo, se é que pode ser classificado como tal, meu pai se sentiu confortável e legitimado para seguir abstendo-se de cumprir com as suas obrigações civis de pai. Ele continuou a própria vida como se não tivesse nada a ver com o meu sustento. Antes disso, poucos meses depois do meu nascimento, em 1980, meu pai também tentou me filiar. A proposta que ele fez para minha mãe foi a seguinte:
Ela deveria me entregar para ele e a sua esposa, com quem ele havia se casado há poucos meses, ou seja, enquanto eu era gestada. Meu pai e sua então senhora me registrariam como filha legítima do casal, e minha mãe deveria seguir sua vida como se não tivesse nada a ver comigo. Essa história eu ouvi do meu próprio pai. E eu agradeço todos os dias a minha mãe por não ter aceitado essa proposta horrorosa e enfrentado os desafios de ser mãe solo no Brasil dos anos 80. Em nenhum desses momentos históricos, ele, meu pai, se sentiu compelido a colaborar financeiramente com o meu crescimento, formação, saúde ou lazer. Nem mesmo quando me via nos corredores do seu trabalho, onde eu frequentava semanalmente, pois minha mãe muitas vezes não tinha onde me deixar quando eu não estava na escola. Ele nunca se sensibilizou com aquela criança. Mas, anos depois, quando eu já convivia com ele há algum tempo, meu pai escolheu pagar a minha festa de casamento. Uma festa em grande estilo e classe. Eu, mais uma vez, não questionei, só aceitei sem contrariar. Acho simbólico que ele tenha escolhido pagar um casamento, uma tradição patriarcal repleta de simbolismos que tiram a autonomia e a emancipação das mulheres, mas que nunca tenha se importado, durante toda a minha primeira infância e adolescência, em pagar a minha formação escolar ou em saber se eu tinha me alimentado bem o suficiente para ter um bom rendimento escolar. Outro dia me disseram que minha mãe não construiu nada na vida. Não tinha nem mesmo uma casa para morar. Eu respondi na lata: os feitos da minha mãe são maiores e melhores que uma casa. Ela deu a melhor educação que ela pôde para sua filha, possibilitando que ela tivesse, que eu tivesse, não só uma profissão, mas a autonomia e a emancipação necessárias para questionar e lutar contra as desigualdades, para colaborar com a construção de uma sociedade melhor. Mãe, meu muito obrigada. Esse podcast não seria possível se não fosse o seu esforço. Este episódio foi idealizado, produzido, apurado, escrito e editado por mim, Fernanda de Almeida Peregrino. As trilhas são do Free Music Archive, do Podcastle. Não seria possível colocar o projeto no ar sem as doações financeiras feitas na plataforma do Apoia-se. A minha gratidão a todos que contribuíram. Lhes desejo muita luz e paz. O Sem o Nome do Pai recebeu o apoio da Fordere, do Instituto Brasilinas, da M2 Comunicação Jurídica, do Mais Saudável Cozinha Fit. Contou ainda com o suporte técnico das minhas primas Mairane Batista e Naira Almeida. Meus especiais agradecimentos a Lenir Kamimura, que me apresentou o time da Fordere. E é isso, não se esqueça de acompanhar os bastidores do podcast Sem o Nome do Pai no Instagram e no TikTok. Você também pode colaborar com este projeto independente, doando qualquer valor. Basta acessar a plataforma do Apoia-se, o endereço é apoia.se/Sem o Nome do Pai. Obrigada por ter chegado até aqui e em breve estaremos de volta com a segunda temporada. Então, não deixe de se inscrever, se inscreva agora para não perder nada. É isso, pessoal. Nós nos vemos na segunda temporada. Até lá!